vou crescer e aprender como se nasce o amor de uma semente que eu cuido assim, como cuidar da flor. E lá no seu olhar eu vou me... Olá, estamos aqui de volta com mais um episódio dos Seis Gatinhos e hoje nós recebemos a pioneira, a primeira ONG de proteção animal daqui de Indaiatuba e sua representante, a Nazaré. Nazaré, muito bem-vinda, muito obrigada por participar aqui conosco. Sim, eu agradeço a chance, né, de mais uma vez estar falando da instituição, mostrando o trabalho, né? Tenho muita gratidão pelo convite, tá? Agradeço muito. E eu já queria começar conversando com você, como que surgiu, como que começou a praia aqui em Indaiatuba? Então, na verdade, eu não sou fundadora, mas hoje em dia eu sou a pessoa mais antiga ainda na instituição, tá? Eu não sou de Indaiatuba, nós morávamos no litoral e por uma questão pessoal nós acabamos indo para cá. Que meu irmão jogava futebol, ia para o Japão, aí a família acabou vindo para cá. Tá? E até então eu não conhecia a instituição, não é? Aí um dia alguém falou, tem um local assim e tal, vamos visitar, e fui eu, minha mãe, a família toda é ligada com animais, né? Sempre foi? Sempre. Eu ia para a escola, achava um cachorro. Então mesmo antes de entrar aqui, que a gente já vai entrar na história da Sim. praia, você já tinha essa atuação Já, não em uma ONG, nada, né? Mas assim, uma coisa, pessoal. nossa. Eu e meu irmão, a gente sempre achava um gatinho, outro achava um cachorro, né? Então eu cresci sempre cercada com animais. Isso já vem desde a minha avó, minha mãe, então é uma coisa assim que já está na família, já está no sangue, né? Então, aí nós íamos para cá e conheci a instituição, que era assim uma coisa terrível, né? Na época, muito animal doente, dívidas altíssimas, então eu assumi um lugar falido. Sim. Essa que é a realidade, tá? Então, na época, era eu e minha família lá, cuidando dos bichos, dando banho, tirando carrapato, minha mãe enfermeira, nessa época ela ainda estava trabalhando, né, atuante. Então, assim, eu peguei um local, assim, que sem credibilidade nenhuma, ninguém acreditava na associação, que era um lugar que não tinha perspectiva, não tinha futuro de nada. Ali nós tínhamos sinomose, parvovirose, leishmaniose, nós tínhamos tudo isso, tá? Então, eu e mais uma pessoa que infelizmente não está mais conosco, que era o Raul Narese, a família bem conhecida aqui da cidade. Ele e minha família vamos tocar o bonde, começar do zero, destituir até a diretoria, que tinha que debandou, não é? Que não aguentou. Não aguentou, porque não é fácil. É uma luta diária. Um lugar onde você só tinha dívidas, animais doentes, enfim. E nessa época tinha o canil? Nessa época ainda tinha? Tinha o canil, exatamente. Aí nós olhamos para aquilo ali e falei, não, tem que ter uma solução. E entramos em contato com uma protetora lá de Piracicaba. Tudo começou ali. Aí ela veio até Indaiatuba, nós fizemos uma reunião lá onde era o extinto ginásio de esportes, né? E ela falou do projeto da castração. Explicou como era, falei, vamos começar. Mas nessa época tinha muito bicho ainda lá, né? Sim. Aí nós iniciamos uma campanha de adoção. Alguns sem perna foram tudo para minha casa, né? Que ninguém queria, né? Aqueles que eram negados, você assumiu. Não, exatamente. E nós iniciamos a castração, que era o mutirão nos bairros. O primeiro bairro atendido foi Jardim Brasil. A gente montou uma equipe que ninguém sabia de nada, incluindo nós, né? Mas foi, vamos embora. Tem que dar o primeiro passo, né? Sim. Então nós íamos numa semana, locávamos o centro comunitário, ou o prefeito nos cedia uma escola na época, e nós íamos até lá, a primeira semana, fazia um pré-atendimento. Tá. Onde o atual diretor da zoonose, o doutor Adriano Maioral, né? Sim, que esteve aqui conosco. Esse daí já é meu cliente há anos, né? Eu o conheço, ele nem era formado ainda. Olha que Ele legal. fez escola na praia, ele ia lá no abrigo, nos ajudava a dar banho, cuidar. Eu tenho muita gratidão, muito afeto por ele, porque ele está sempre conosco, até hoje, né? Enfim. Aquelas pessoas que acreditam na causa estão na causa. Ele né, inclusive, ele já fez parte da praia, ele já foi da diretoria. Então, nós começamos a fazer os mutirões e contratamos uma equipe chinesa. Uma equipe chinesa.
por incrível que pareça, a doutora Chang, que até hoje ela ainda faz mutirões, eu ainda tenho contato com ela. Aí a pessoa vinha, cadastrava o animal, pagava uma taxa simbólica de R$10, Tá. e eram feitos os procedimentos. Então, ali nas escolas, a gente montava centro cirúrgico, internação, local dos animais para ficarem após a cirurgia, a gente montava tudo, tá? Aí os tutores vinham, deixavam os animais e à tarde eles buscavam. Então, isso foi Jardim Brasil, Oliveira Camargo, Itaici, a Morada do Sol, onde o foco era pior. Onde vocês viam que tinha mais casos de João animais. Pioli, enfim, né? Então, nós fizemos uma varredura na cidade. Começou em 2000 esse projeto. Tá. E nós ficamos até, acho que 4 anos castrando sem parar, porque na época os veterinários aqui não acreditaram. Então, ninguém quis nos ajudar, tanto que veio essa equipe de fora, né? Sim. Então, era assim, 3 dias de mutirão, a gente saía de casa às 5 horas da manhã, buscava a doutora lá na rodovia, íamos pro local para esperar o povo, né? E isso ia até 2, 3 horas da manhã. Chegava em casa de madrugada, porque à noite que ela queria fazer o serviço, ela pegava fogo, era noite, né? Então, era a doutora Chang também, uma pessoa que tenho muita consideração, nos ajudou muito, muito. Nos intervalos, ela ia passear pela rua, batia nas portas, via cachorro, ela já pegava para castrar, vamos, castra. Eu não entendia muito o que ela falava, né? Mas assim, a gente fez essa varredura na cidade. Tanto que depois que as clínicas aderiram, né, hoje em dia... Sim, hoje em dia se tem campanha, né? Todo mundo sabe da importância da castração. Mas em 2009 foi inaugurado o Centro de Reabilitação, foi em 2009, foi em setembro também. Vai fazer 16 anos agora, né? Aí eles começaram a castração gratuita, isso daí só veio a reforçar o que a Praia já fazia. Porque quem iniciou, como eu te disse, fomos nós, as cegas, né, sem saber nem... Eu e Raul olhar para a cara do outro. O que a gente vai fazer? Não, vamos perguntar. É assim, e deu certo. Como eu falei para você, nós mapeamos a cidade. Aonde tinha animais, quem não tinha R$10 fazia do mesmo jeito, entendeu? No Parque Indaiá, nós castramos 123 animais em 3 dias. Gente... É muito animal, né? Muito. Então, tem gente que não dá importância para a castração naquela época, né? Que o animal tem que procriar. Não, o animal tem que ter qualidade de vida. Ele vai procriar para quê? Não é isso? Sim. Então, a gente entende que a castração ela é tão importante que ela evita menos maus tratos, menos acidentes, menos doenças. Sim. Não é isso? Que o animal está na rua, ele está sujeito a transmitir uma doença ou contrair uma doença. Não é isso? Sim. Então, paralelo a isso, nós fazíamos palestra nas escolas também, com as crianças. Uma ação educativa para explicar a importância disso. A gente montou né? até uma cartilha nessa época, né? Com o apoio da prefeitura. Então, levar a informação para a criança do futuro. Então, a gente sempre trabalhou em cima disso. Vocês recolhem? Não. Na nossa ótica, não tem que ter um abrigo à praia, não desmerecendo os demais, que todos fazem o trabalho deles também. E é muito triste o abrigo. Porque é uma coisa que não tem fim. Sim. É uma despesa monstruosa. A gente vê as meninas sempre pedindo, porque o povo só quer te dar cachorro e gato. O povo não quer te ajudar. É tipo assim, você tem obrigação. Não, ninguém tem obrigação. Você tem que ter responsabilidade. Então, é isso que a Praia coloca nesses tutores. Eu não vou tirar o animal dele. Aí depois, na outra semana, ele vai lá na casa de ração e pega outro. Então, a pessoa tem que sentir os rigores da lei, para que ela entenda que o animal não é brinquedo, que o animal não é uma coisa qualquer, como já falaram para mim, essa coisa tem vida, essa coisa sente dor, certo? Essa coisa tem uma alma, que eu acredito que o animal tem uma alma, entendeu? Eu já tive animais que eu perdi e depois de um tempo aparecia um outro e eu sentia que era ele. Olha. Entendeu? O animal tem alma, sim, ele não tem evolução nossa, né? Mas o animal, ele tem sentimento e não pode ser tratado dessa forma. Então, assim, a Praia é bastante criticada pelos métodos que a gente usa. Em que sentido? Qual seria a principal crítica, assim, que vocês escutam hoje? Sobre ser processado, sobre ser multado. Porque além de vocês trabalharem essa questão da castração, vocês também acatam denúncias? Explica para mim como funciona hoje. Hoje em dia, nós somos o órgão principal fiscalizador em maus tratos, somos nós. Tá? Nós atendemos denúncia até de outras ONGs que pedem para nós, da prefeitura, do centro zoonose, então, e fora a nossa demanda diária. São de 6 a 8 denúncias por dia. Tudo isso? Todo dia. Ontem eu peguei 6. E como que vocês dão conta de toda essa demanda? A gente faz o seguinte, tem alguns casos que eu peço o apoio da guarda,
que até quero agradecer aqui a nossa guarda municipal, né? Sim, São mais de 20 anos. Você não tem essa parceria, né, Nazaré? Não, são mais de chega a 20 lugar anos de parceria, porque tem coisas à noite, eu não saio mais como eu saía, né? À noite. Antigamente eu ia, montava na viatura e ia embora, Eu vi né? até uma entrevista sua, acho que pra Rádio Jornal, falando que você pulava, pegava a escadinha lá, pulava. Também. Não, fiz muito isso. Não, nossa. Pra entrar na casa das pessoas e resgatar os vídeos. Sim, lógico, naquele tempo a gente fazia mesmo. Então, em muitos casos, à noite, eu peço o apoio da guarda. Eles vão. Muitas vezes, nós fazemos uma parceria com o setor do meio ambiente. Vamos todo mundo, vamos. Então, assim, a prioridade é o que é mais grave. Tá. Eu sento com o fiscal e a gente vê o que é mais sério. Aí Naquele ele vai. dia, Naquele naquela- dia. tá. Então, ele sai, tipo assim, 10 horas da manhã, aí ele para para o almoço, depois ele vai embora, até 5, 5 e meia. A gente mapeia por bairro, hoje é Morado do Sol, hoje é Jardim Brasil, hoje é o centro, entendeu? Então, assim, muitas vezes a denúncia demora, chega na casa não tem ninguém, deixa a notificação, espera 48 horas para a pessoa entrar em contato. Não entrou, já vai uma extrajudicial com a guarda entregar na casa. Então, isso é uma coisa que a pessoa recua. Sim. Que nem ontem, né, que eu ouvi. Ah, mas mandou a polícia na minha casa. Eu vou mandar sempre. Sempre que precisar. Mas não é que eu estou te marginalizando. É um procedimento nosso. Você Sim. pode ser uma boa pessoa, trabalhador, mas com o seu animal você não foi. Então, você tem que ser chamado a atenção, você tem que ser multado se houver necessidade. Então, hoje, o nosso trabalho evita que muitos animais vão parar nos abrigos. Porque em muitos casos também não é maus trato, é necessidade. Ah, então, eu ia até te perguntar com relação, às vezes, quando vocês chegam e percebem que aquela pessoa não tem condição, e tudo mais, vocês têm um trabalho educativo. Exatamente, porque já teve casos que a pessoa mandou o fiscal entrar, abriu a geladeira e falou, moça, eu estou passando fome. Então, ela não está negligenciando, ela não tem nem para ela. Então, eu tenho que ter um olhar mais sensível para essa pessoa. O que a gente faz? Dá uma consulta, numa das clínicas, ajuda com a medicação, a gente doa ração, se houver necessidade, e deixando claro que eu não sou a favor de assistencialismo, em momento algum. A gente faz a triagem, vê certinho se é isso mesmo, tá? E não vai ficar a vida inteira sustentando o animal, porque a pessoa assumiu ter um animal. Então, na pandemia, eu tive muito problema, porque muita gente perdeu o emprego, Sim. muita gente teve redução salarial, muitas pessoas ficaram doentes, não é isso? Sim. Aí chegou a denúncia, a pessoa, olha, meu parente está entubado, está no hospital, está com Covid. Eu estou passando necessidade. Então, a gente não pode ir para cima de uma pessoa dessa. Agora, tem uns que a gente tem que ir. Vocês avaliam cada caso? Cada tipo, caso. específico? Entendi. Sim, às vezes pedimos a orientação da doutora sobre casos mais complexos, a gente pede orientação. Só para a gente deixar claro, tem a parte jurídica que trabalha Sim, tudo em cima disso, com né? certeza, Nazaré? temos sim. Tem que ter, né? Sim. Porque tem muitos casos que a pessoa, eu vou levar meu advogado. Por que você vai trazer seu advogado? Existe um processo? Tipo assim, para intimidar, sabe? Porque eu tenho advogado. Tudo bem, nós também temos, né? Então, a pessoa, ela tenta sempre desvirtuar o assunto. Aí a pessoa denigre a associação, que aquela mulher é grossa, aquela mulher sem educação. Depende, né? A minha educação depende da sua, Sim. certo? Então, eu não tenho que ser desrespeitada. E da mesma forma, eu também tenho que respeitar quem está na minha frente, sabe? O caso de ontem foi, assim, uma coisa absurda. Eu fui chamada de desumana, sendo que a pessoa pegou o cachorro, chegou nesse lugar, em Elias Fausto, e disse que achou o cachorro na estrada. E deixou o cachorro lá, sem nenhum Abandono. tratamento. Abandono. Tá? Então, assim, mais um processo vindo por aí, né? Sim. Mas a gente tem de cumprir a lei. Eu não posso ser legal com uma pessoa dessa, como eu não posso ser legal com quem estupra um animal. Nós temos um processo ainda, tramitando de um caso desse. Então, assim, é aquilo que eu disse, se você não tiver um bom psicológico, você desaba. Você ficar de frente. Deve ser muito difícil, porque só de a gente escutar, falar, a gente já fica sensibilizado. Eu imagino vocês que estão na linha de frente. Sim, você ficar cara a cara com a pessoa, como já aconteceu comigo várias vezes, entendeu? Sim. Então, assim, não é fácil você imaginar tudo que aquele bichinho sofreu. E o caso de lá do Tancredo Neves, a família sabia, mas tinha medo dele, entendeu? A família sabia. Tanto que nós encontramos a cachorrinha confinada dentro de um banheiro, que era onde ele ia para cometer a violência. Entendi. Tá? Então, assim, não é fácil. Pessoas que atropelam o bicho de propósito, pessoa que joga água quente, fura o olho do cachorro, quebra o braço. Todas essas coisas passam por nós. Pessoa que deixa amarrada no fundo do quintal o animal com um tumor gigantesco, comido por bichos. Aí o vizinho subiu no muro, viu, fez a denúncia.
E como chegam essas denúncias até vocês? É a Nazaré? população. A própria população que Sim, denuncia um vizinho. Porque na alguma nossa coisa que eles página estão está lá, denuncie, né? A gente já Aham. está incentivando a pessoa a fazer a denúncia. Tá. Então, a pessoa liga, não é nada por WhatsApp, por e-mail, não. A Tá. pessoa tem que ligar ou ir pessoalmente. É preservado, a gente não divulga, mas eu tenho que ter o nome e o contato para eu ter o controle dessas ocorrências, tá? Tá. Ou para dar um retorno, ligar, perguntar mais alguma coisa. Não é para expor a pessoa. Então, eu quero até deixar isso registrado É aqui. importante que tenha, porque às vezes a pessoa tem medo Não, né, não de tem- fazer esse tipo de Não, denúncia. não tem que ter medo, porque a gente não divulga, em hipótese alguma. Mesmo a pessoa falando, pode falar o meu nome? Não. Uhum. Que vai gerar um mal-estar, uma confusão, e é desnecessário isso, né? Sim. Porque o foco é o animal, tá? Então, a pessoa faz a denúncia, formaliza, aí a gente vai até o local. Então, a gente não, o fiscal, né? Como eu te disse, hoje em dia eu já não saio muito da sede, porque não dá. Sim. O volume de atendimento é muito grande. E nós temos um bazar também lá na Pra sede, poder ajudar, né? Isso, tem um bazar. Então, eu não dou, se eu sair, o fiscal sair, tem que fechar a entidade. Então, eu fico lá, eu vou muito quando é nas delegacias, as intimações, nas audiências, aí eu sou obrigada a ir, entendeu? Mas fora isso, se não tivesse tudo isso, seria muito tranquilo, né? Mas a Seria. gente escolheu a pior parte, né? Que é os maus tratos. Mas precisa ter, né, Nazaré? Não, Precisa alguém ter. tem que ir, não é? Alguém tem que fazer, Não é? né? Que muita gente fala, eu não, como você aguenta, meu Deus. Eu Como não sei. você aguenta, Eu não Nazaré? sei. Já me perguntaram isso dezenas de vezes. É o que eu sempre digo. Eu criei um escudo protetor, porque eu não posso chorar. Nossa, ela não chora. Não, eu não tenho que chorar, eu tenho que resolver. Então, isso é tido como desumano, uma pessoa dura. Não, eu não sou. Por dentro, eu sinto pelo animal. Quando eu não consegui chegar a tempo. Isso, às vezes, eu penso, poxa, por que eu não cheguei antes, né? Em muitos casos, o animal morreu. Entendi. Tá? Ou a gente prestou socorro e já era tarde. Mas eu tenho que ter essa blindagem para eu poder estar resolvendo as coisas, me defrontar com esse tipo de pessoas. Né? Sim. Porque quem faz isso é difícil, né? Com Mas certeza. se você não tiver, como eu já disse, um bom preparo psicológico, você avança na pessoa, você bate na pessoa, né? Porque a vontade... Você perde o controle, né? Ainda mais a pessoa virando pra você com aquela... Eu não sei, eu nunca estive diante, mas tipo, né, com aquela... Não sei nem como que é, deve estar Não, diante a de uma pessoa sempre dessa. quer ter razão. Ah, tipo, quer tirar o corpo Sempre. fora, dizendo que ela não teve culpa. Sim, a de ontem perguntou para mim, você não sabe do meu coração? Eu falei, sei, seu coração é duro, o seu coração é cruel, porque vocês desovaram o seu animal em outra cidade e você está dormindo bem à noite? Deve estar, né? Olhei para o marido, o senhor também está dormindo bem? Então essas minhas falas incomodam. Sim. São tidas como grosseria, que maltratam, não. Eu não estou ali para cuidar de gente, eu cuido de animal, certo? Então eu não tenho que ser boazinha para quem faz esse tipo de coisa. Obviamente que o respeito em primeiro lugar. Com certeza. Jamais irei destratar alguém, elevar minha voz, o meu tom de voz sempre vai ser esse. Mas eu tenho que falar verdades para essa pessoa. Ela tem que ouvir, ela tem que sentir. Está ciente da Sim. responsabilidade dela, porque a partir do momento que ela se comprometeu a cuidar daquele animal, ela tem que, Exatamente. né? Isso, exatamente. Mas eles querem que... mas vocês não ficam com o animal? Não. Quer desovar. Por que eu vou ficar com o seu animal? De jeito nenhum. Você vai cuidar do seu animal. Que nesse caso, vai passar em consulta nas nossas clínicas. Nós vamos acompanhar de perto. Já me orientei com a doutora hoje de manhã, o que nós vamos fazer. Vai ter processo sim, vai ter multa sim. Ai, não, mas não dá para a senhora amenizar? Claro que não. Mas aí nesses casos, Nazaré, por exemplo, enquanto está tendo a denúncia, tá? Esse animal fica onde? Ele fica ainda naquele espaço? Vocês recolhem? Como que funciona esse processo? Não, a associação, para ela retirar o animal só em último do caso. Hoje em dia, eu tenho um lar temporário, que é muito grave também a situação. Que daí precisou tirar da onde Não, estava. esse caso tinha que tirar. Tá. Foi lá na Vila Rubens, vai fazer 1 ano agora em junho. Esse caso tinha que retirar. Entendeu? Foi um caso assim que, se você procurar na nossa página, é o caso da Shakira. É uma bulldog francês que ela era matriz. Reproduzindo sem parar, sem parar, sem Apesar que a mulher teve a cara de pau de falar para mim que ela nunca deu cria, né? Mas enfim, né? E ela tem um problema de pele, ela tem sopro no coração, ela tem dermatite, ela tem ansiedade, tudo que você imaginar essa cachorra tem. Se ela continuasse lá, ia continuar sendo vítima disso. Ela Provavelmente. vivia jogada numa área, estava no inverno, com os comedouros imundos, comia a pior ração, estava jogada lá. Tá. Porque ela já está idosa, então Não servia mais. está Entendi. idosa já. Então, esse animal, eu sempre falo que o que nós já gastamos com ela hoje, ela dava para comprar quase um carro. Sim. O shampoo que ela toma banho custa R$200.
Porque é tudo muito específico. Quarta-feira ela fez um exame que vai para São Paulo, uma coleta de material cutâneo, né? Que ficou em R$250. Então, é o Taxi Dog, e as consultas... E esses custos, Nazaré? Quem arca com esses custos? Nós, né? Vocês. E, por exemplo, nós temos uma subvenção da prefeitura de R$4.700. Nossa. Eu pago 13 mil de aluguel da sede. E o resto é Deus que me ajuda, né? Aí nós fazemos bingos, fazemos rifas, vendemos pizza, tem o bazar. Então, agora mesmo, logo já vai vir um bingo, né? Porque a gente já está entrando no vermelho, como diz a história, né? E também nós assistimos quase 50 famílias com ração. Entendeu? Sim. Pessoas idosas, acamadas. Tem uma senhora em Itaici que ela tem 100 gatos. Nossa. Então, você imagina, né? Imagino. Outra lá no Vale que tem 56. Então, são pessoas que eu tenho que ter um compromisso com elas. Então, a minha campanha de ração é o ano inteiro. Daí, essas pessoas que têm essa quantidade de gatos cuidam bem, tipo... Cuidam, mas não tem condição. Não tem condição de alimentar todos eles. Sim, entendi. porque o ser humano, ele é tão hipócrita que fala, leva naquela casa lá que aquela senhora gosta. Ah, e ela não tem coragem de não aceitar o animal. Ou então, deixa na frente da casa dela. Joga dentro da chácara. Então, assim, infelizmente, o que eu falo, o ser humano não tem mais jeito para ele. Não tem, porque assim, o que a gente vê diariamente são coisas assim absurdas. Eu falo isso dentro do segmento animal, né? Sim. E fora o que tem com o ser humano, né? Com certeza. Não é? Com crianças, idosos, né? Em Não todos é isso? os segmentos, Isso, né? que a gente acompanha. Mas o animal, ele não tem voz, né? É o que eu sempre digo, o animal não tem voz. Ele não sabe pegar o telefone e falar, olha, está acontecendo isso comigo. Então, a denúncia é de extrema importância. É o que eu sempre falo. Tem que ter a denúncia. E nós já podemos estar em todas as casas, em todos os locais. A Guarda Municipal, ela está tão, assim, antenada com a praia, que eles passam nos lugares, eles veem as coisas, eles vão lá na praia. Ai, dona Nazaré, nós passamos então casa, nós vimos uma situação assim, manda uma foto pra gente. Você entende? Sim. Então, assim, hoje em dia, as pessoas estão mais conscientes. Há 26 anos atrás, eu chegava numa casa e a pessoa falava, o cachorro é meu, eu faço o que eu quiser. Essa mentalidade mudou. Você não faz mais o que você quiser com o animal. As leis, elas estão mudando. Cada vez elas estão mais rígidas. Mas, assim, o meu sonho é ver a pessoa ser presa. Então, é isso que eu ia te perguntar. Elas estão, a gente, graças a Deus, está tendo uma evolução nesse quesito, né? Sim. Mas como que é a punição hoje? Por exemplo, desses casos que vocês pegam, que começam a ação, demora muito tempo, prazo, tem punição? Como que funciona Não, isso? algumas demoram mais, outras é rápido. Esse demorar mais seria mais ou menos, só uma média? Não, já teve situações que demorou anos. Eu recebi intimação, nem lembrava mais do caso. Eu tive que procurar, ler adequadamente para eu poder ir na audiência, porque eu não lembrava. E tem coisas que é rapidinho, coisas que andam rápido, entendeu? Então, a gente depende da justiça, né? Sim. A justiça, ela é falha para os seres humanos, né? Imagine para os animais, né? Então, tudo depende de onde vai cair. Às vezes, a gente pega um juiz sensível, um promotor, mas, assim, geralmente não é tão rápido. Não é tão rápido, entendeu? Não sei se você viu aquele caso da mulher que espancava os animais. Mostrou na TV Sol, o vídeo correndo da Iatuba. Sim. Então, esse caso aí, o Centro de Zoonose acabou tirando os animais. Tá. Foram 22 animais, foram retirados dessa casa. Esse caso andou rápido. Inclusive, ela está nos processando, tá? Ah, é? Ela fazia tudo isso. Deixava com fome, na sujeira, espancava na rua. Hoje tem câmera em tudo que é lugar. Sim. E ela quer uma indenização por danos morais, sendo que no dia da apreensão nós nem fomos. A gente nem estava no local. E ela entrou com uma ação contra a praia, a doutora já fez a contestação. Nós estamos tranquilos, acho que esse processo já vai ser resolvido de forma favorável, né? E ela entrou com esse pedido de indenização de R$5.000 e os danos morais por tudo que ela passou. Eu não sei o que ela passou, né? Porque ela maltratava os animais diariamente. Então, a gente lida com isso também. Sim. Eu vou te processar. Pode processar. Eu imagino esse fiscal, coitado, como que não deve ser Nossa! o dia a dia dele, né? Ele chegar num local assim... Ele está há 22 anos comigo, que é o Leandro. Também agradeço o Leandro pela lealdade dele, pela missão, né? Porque tudo. eu penso que isso é uma missão. A pessoa que... Sim, com certeza. No início ele ficava muito chocado ainda com as coisas, né? Mas o tempo a gente caleja. Se você tem um propósito, você quer fazer, Deus te prepara. Com certeza. Não é? Isso aí é uma coisa assim que tá no sangue. Infelizmente, hoje em dia a gente vê a proteção de sofá, né? Aquela proteção Agora de rede social. Vou ter que incomodar, né? Aquela proteção que eu tô com o cachorrinho, com o bichinho aqui. Ai, gente, olha que bonitinho. E na verdade não é o que funciona. Aqui na cidade nós temos várias, né? Elas fazem a proteção direto do sofá da casa delas, né?
Aí aquela frase, alguém resgatou, alguém deu comida, alguém denunciou, mas ela mesma ela não faz nada. Sim. Ela só dirige, né? Sim. Então a gente tem Coordena. Isso. Ela faz a coordenação. Ela quer prestação de contas, ela quer saber onde levou. E por que quanto- não foi? E por que você... Por que Porque que a não praia não foi. estava lá? Porque que a praia é cobrada 24 horas. Eu não me manifesto em rede social em nenhum momento. Eu sempre brinco que eu cheguei antes da rede social, né? Verdade. Você Eu chegou cheguei- mesmo. Sim. Eu cheguei antes até do celular, né? Verdade. Porque nessa época não tinha isso, né? Então a gente trabalhava melhor. Verdade. Sim, porque não tinha esse disque me disque, né? Hoje a pessoa joga a denúncia na rede social. Aí todo mundo mata, esfola, lincha, mas ninguém resolveu nada. E o animal continua ali em sofrimento. É. A praia não vai falar nada? Não, eu não vou falar nada. Eu não tenho que me manifestar em rede social. Eu tenho que resolver na instituição. A gente posta o que a gente acha que precisa de um caso. Por que uma foi questão de conscientização. que foi né, resolvido esse caso, entendeu? Que a associação já foi, que o animal morreu, a gente pede ajuda, enfim. Mas dificilmente a pessoa ajuda. É? Não, não ajuda. Porque assim, você tem que ter um abrigo. Aí todo mundo tem dó e ajuda. O nosso trabalho, mas eles fazem o quê? A gente evita que um monte de animais vá para o abrigo. Entendeu? Entendi. Não é um trabalho visível, assim, para quem a pessoa olhar e, né, e ter É, aquela... porque quando fala de causa animal, todo mundo já pensa que tem que ter um canil com 500 bichos. Verdade. Tá? É aquilo que eu disse. Nós desativamos o nosso, porque a gente tinha que mudar a forma de trabalho. Mas, como eu disse, eu tenho o maior respeito pelas outras instituições, eu tenho que ter. E sei da luta diária delas, que não é fácil. Você todo dia olhar, você tem 200 bichos. A UPAR está lotada. Sim. A outra instituição também. As meninas já da Focinho Amigo também, lotada de animal. Porque todo mundo só quer te entregar o bicho. Mas a pessoa, dificilmente ela vai te ajudar. E quando ajuda, é sempre os mesmos. Eu sei que quando eu faço bingo, que a gente pede brindes, né? É sempre a mesma pessoa que ajuda. E praticamente as mesmas caras que vão no bingo. Entendi. Entendeu? A pessoa vai no bingo porque ela gosta. Ela não é já pela é causa. sensível, né? Aquela Isso, ação. exatamente. Então são sempre as mesmas pessoas. Vender pizza, as mesmas pessoas compram. Dificilmente aparece uma pessoa diferente, né? Porque tem gente assim que nem passa em frente à praia e nem sabe o que é a praia. É no centro da cidade. A pessoa passa um dia, ela entra. Ai, aqui que é a praia. Ah, que meu cachorro está doente. Faz 10 anos que eu passo aqui na frente. E já aconteceu deles chegarem com o cachorro e entregar pra vocês? Lá, tipo, a gente não quer mais esse tipo de coisa? Acontece Já ou não? aconteceu, mas não entregou. Tá. Porque a gente explica, o nosso trabalho é esse, esse, esse. Você precisa de ajuda? Você quer uma consulta? Você precisa de ração? Você quer um medicamento? A gente ajuda. Agora, eu não vou ficar com o animal por comodismo da pessoa. Aqui tem as mais diversas desculpas, né? Vou mudar de casa, Que eu acho que é a que mais tem, né? meu filho é Vou largar alérgico. lá. Ah, Meu o filho é alérgico é bom alérgico. também, tem muitos. Tem. Minha sogra não gosta, moro de favor. Viu? Eu trouxe os meus animais de outra cidade. Eles vieram para cá, como eu já disse, dentro de um caminhão baú. Quando chegou na serra, lá de Santos, nós tivemos que parar, que eu estava sufocada lá dentro. Vieram 2 gatos e 3 cachorros. Não, 5 cachorros, 2 adultos, né? Isso, foi. Ainda viveram bastante aqui. Os meus gatos foram envenenados quando eu mudei para cá. Porque onde eu mudei, o vizinho tinha passarinho. Eu nem sabia. Sim. Eu não tinha a mínima ideia, nem conhecia essa pessoa. Aí, depois de muitos anos, a vizinha nos contou. Ele jogou veneno dentro do meu quintal. Nossa. Tá? Então, nós perdemos os animais. Aí, depois, a gente mudou para outra casa, onde tinha um outro senhor também, que ele envenenou vários animais meus também. Ele jogava dentro do quintal, de madrugada. Ele já faleceu, né? Eu espero que ele esteja em um bom lugar, né? E como que alguém tem coragem, né? É uma coisa tão assim... que não dá nem pra gente processar. E eu imagino vocês lidando... E dentro desse processo todo, desses anos que vocês trabalham com essas denúncias, é um saldo positivo para punição ou mais para o negativo? Não, eu acho que ele é positivo. Ele é positivo? Porque hoje, muita gente tem a consciência, estou falando da população, tá? Tá. Uhum. De passar no lugar, ver, voltar, tirar uma foto, ligar. Antigamente não tinha isso. A pessoa falava... das pessoas. Sim, a pessoa falava assim... Ai, não é meu? Tipo assim, não tenho nada a ver com isso, não quero me envolver. Entendi. Hoje em dia, a pessoa manda no WhatsApp da instituição a foto, manda o vídeo, liga para nós. Com relação às autoridades, eu penso que sim. Porque quando eu chegava na delegacia, no passado, eu era mal recebida. Entendi. Ai, minha senhora, nós não temos tempo para isso, de bicho.
Aí sabe o que eu fazia? Eu ficava 4 horas sentada lá esperando o delegado me atender. Gente, são pessoas como a Nazaré que mudam as coisas, não é verdade, gente? Eu não sei. Não, mas são, porque eu fico pensando assim, se não existir essas pessoas que vão contra aquilo que tá todo mundo, que tipo, vou fazer, eu vou lutar, a gente não anda, não Aí eles abriam a porta, 4 horas depois, eu ainda estava lá. vai. Ainda estou aqui, né? Você entendeu? É. Então, assim, a gente fala que nós abrimos as portas para tudo que tem hoje. Com certeza. Porque hoje em dia tem a ferramenta da internet, nós não tínhamos, né? Sim. Não é isso? A coisa mudou muito, né? Hoje, o delegado me recebe na porta. Quando eu estou na delegacia, nas 2 delegacias, né? Às vezes o delegado passa, ô, dona Nazaré, de novo aqui? Eu falo, Infelizmente, estou aqui sim. novamente, né? Então, a gente é muito bem recebido, mas nós tivemos que passar por muitos espinhos antes, né? Sim. Muito mal-estar. A própria Guarda Municipal, no início, eles eram resistentes. Tipo assim, eles não eram para isso. Como eu já te disse, hoje em dia, eles veem a situação e eles nos avisam, eles ligam para mim. Ai, dona Nazaré, a gente viu isso assim. Então, eu penso que é positivo. Hoje, a Praia já castrou mais de 50 mil animais. Tudo isso. Desde que começou. Nossa. Isso em 20 e poucos anos. Que começou em 2000 o projeto, né? Quando veio a zoonose, a nossa castração caiu, porque o povo queria gratuita, né? Mas aí a gente focou o quê? Na denúncia. Hoje não faz mais castração? Faz sim. Nós temos as clínicas conveniadas, né? Faz. Porque tem alguns casos que o CRA não atende. Pela questão da anestesia inalatória, que eles não têm. Tá. Animal obeso, animal renal. Então vem tudo para nós. Mas daí eles passam, Nazaré? Como que funciona isso? Não, eles encaminham a pessoa para a praia. Eles encaminham, eles já fazem esse encaminhamento. Como a gente já tem o projeto da adoção, né? Então nós já estamos antenados com eles, né? Tá. Então quando tem esses casos, eles automaticamente encaminham. Eu ligo, dona fulana vai aí, o animal dela é assim. Então a gente tem a preços mais acessíveis para a pessoa poder castrar. Sim. Entendeu? Com certeza. E temos também o plano de associado, que a gente criou. E como funciona? Do sócio que contribui. Tá. Ele contribui, mas ele tem benefícios de consultas gratuitas, são 5 por ano. O mínimo de R$30 até 2 animais e vai aumentando de acordo. Então, essa pessoa tem descontos em procedimento, castração. Então, a gente atua nesse lado também. Eu não conhecia esse lado, achei muito legal. Tem. E nós temos também uma cota de consultas reservadas. Por exemplo, o animal de moradores de rua, que a gente atende, eles nos procuram. Verdade? Eu levei uma carreira de um deles, né? Correu atrás de mim, me xingando. Imagino cada história. Porque ele estava bebendo e dando pinga pro cachorro, né? Meu pai. Então, eu fui destratada, né? Mas esse cachorro a gente tirou. Tá. Isso foi há muito tempo, né? Então, assim, hoje não tem tanto morador de rua com cachorro. Antigamente tinha mais. Tá. Então, a gente passava na praça e falava, fiscal, vai lá, chama ele, pergunta se ele tem ração. Então, a gente criou um vínculo com alguns deles, né? Que alguns até já faleceram, né? Então, de levar na clínica, vai na clínica tal, doutor, atende ele e tal, medica o animal. Então, a gente dava ração. Alguns iam na associação, a senhora tem ração hoje e tal. Então, a gente teve esse olhar também, tá? E nós temos também algumas consultas reservadas para a pessoa que realmente não tem os R$30, que vai fazer falta. Então, não adianta nada eu doar a consulta, a pessoa vem com a receita, né? Então, a gente dá esse suporte também. Tem ocasião que eu não tenho esse medicamento. A gente recebe muita doação, né? Tá. Algumas coisas eu direciono para as clínicas, que muitas vezes os veterinários nossos atendem pessoas também bem pobrezinhas. Então, eles têm um remédio lá, eles doam para a pessoa, entendeu? Então, a gente tenta dar o suporte em tudo que é lado. Mas é claro que alguma hora vai falhar. Porque a demanda, infelizmente, ela é grande, né? Não, infelizmente. As denúncias chegam a 300, 350 no ano, quando faz o fechamento. Entendeu? Mas a denúncia só aumenta. Nossa, mas está aumentando? Que ótimo. As pessoas estão olhando, estão tendo consciência, não é? Porque assim, muita coisa a gente nem fica sabendo, nem ficava, né? Mas hoje em dia, de tanto você falar, fazer palestra, vai na rádio, vai na TV Sol, as pessoas ouvem. Ainda tem aqueles ignorantes. Sempre vai ter, não tem como, né? Que eles acham que não precisa castrar o animal, que é judiação. Eu não vou judiar do meu animal. Agora, a gata tem cio a cada 3 meses. Então, ela tem 4 crias por ano. Isso não é sofrimento? Com certeza. Não E os filhotinhos que vão ficar tudo ali abandonados. Sim, e ela também. Com certeza. E você doa para a pessoa. Eu doei todos. Dali 6 meses, aquelas fêmeas já vão entrar no cio. E é um ciclo. É um ciclo. Então, você tem que castrar. Mas vai acabar os bichos. Claro que não.
Não vai acabar os animais, isso é a vida. Né? Tem gente que fala, você só pensa em castrar, vai acabar os bichos. Não vai. Porque sempre tem alguém que vê lá de tudo, de soltar animal aqui. Nossa. Como já aconteceu várias vezes. Leva lá, que lá eles têm associação, tem tudo. E punição, Nazaré? Desses casos, por exemplo, você falou 300, uma média por ano. Sim. Que pune mesmo? É um índice alto ou não? Infelizmente ainda não. Muitos casos são de orientação. Tá. Muitos casos são de ajudas. Tá? Alguns casos são de ignorância. Vamos focar no animal preso em corrente. Vamos lá. Tá. A pessoa acha que lá no sítio ela deixava preso. Então ela trouxe esse hábito para a cidade. É crime. Inclusive nós temos até um decreto municipal também que pune essa situação. O animal não tem que ficar amarrado numa corrente. Porque ele pula, sobe seu muro, se vira. Mas ele não tem que ficar preso. Então, em alguns casos, a pessoa falou que ela não sabia. Você vê que a pessoa não está mentindo. Pessoa de mais idade. Porque lá no sítio a gente prendia. Não, mas não pode. Tem um caso que você vai orientar a pessoa. Caso que o animal fica no relento. Então, você vai orientar a pessoa que ela tem que ter uma casinha, no local coberto, que ela tem que lavar os comedores do animal, isso transmite doença. Então, a gente trabalha muito em cima disso. Em cima da conscientização. Exatamente. E vocês acompanham, Nazaré? Sim. Depois a pessoa não sabia, daí vocês vão lá de novo para poder ver Tem se tá alguns tudo... casos que a gente fica assim, 3 meses acompanhando a pessoa. Tá. Aí, um belo dia, eu falo para o Leandro, vamos fazer umas voltas hoje? Caso tal, visita surpresa. Então, já teve caso que chegou lá, estava amarrado. Você não se tocou? Beleza. Monta o processinho, encaminha para a prefeitura para multa. Mas tem Entendeu? bastante caso que chega e mudou? Não. A maioria mudou. Que bom. A maioria mudou, entendeu? A maioria entendeu que o animal não pode ficar no sol, que ele tem que ter uma casinha, que ele tem uma cobertinha, que ele tem que ter uma roupinha. Tudo isso a pessoa ouve. O tanto de roupinha que eu já doei lá na praia, eu não faço nem ideia. Que todo ano a gente coloca para vender. A maior parte acabo doando. Tenho dó, acabo doando a roupinha para a pessoa, né? Porque assim, o foco não é o dinheiro, o foco é o resultado. Sim. Entendeu? A gente quer ver o resultado. Então, se a gente tiver que voltar 30 vezes na casa, vai voltar. Até a pessoa entender. Só que quando você fala em processo, polícia, a pessoa já recua. Porque, nossa, antigamente não tinha isso, né? Então, as penas, né, que você comentou, né? As penas. Infelizmente, né? Alguns casos a pessoa foi presa, saiu no dia seguinte ou foi ouvida e liberada, né? Mas isso eu tenho fé que vai mudar. Mas ainda essa é o maior número de pessoas que não ficam presas. Não fica. Porque dependendo do grau do maus tratos, então se não tem nem meios legais para prender essa pessoa. Puxa. Não é? No exterior já é diferente, né? Então são apenas alternativas que a pessoa tem que pagar. Cestas básicas, que eu acho que deveria pagar em ração, né? Uma vez eu debati isso com um promotor que não está mais aqui em Indaiatuba. Por que cesta básica? A pessoa tem que pagar em ração. Tem que pagar de acordo com o crime dela, Com o crime, exatamente. Tá? Então, a pessoa responde, tipo assim, todo mês ela tem que ir no fórum. Entendeu? Então, assim, isso são coisas que não tinha antigamente. Então, hoje em dia, a pessoa pensa, poxa, eu vou levar um processo. Dá um trabalhinho a mais, né? Isso. A pessoa fala, acho que é melhor não, porque vai dar um trabalhinho a mais. Exatamente. Sem contar o seu CPF fica atrelado lá. Aí você vai procurar um emprego, está marcado lá que você tem um processo de maus tratos. Então, isso daí faz com que a pessoa pense direitinho. Então, você tem que mexer no psicológico dela. Você tem que falar tudo que vai acontecer. Você não tem que ter dó dessa pessoa, porque eu não tenho. Por isso que ontem eu fui chamada de desumana, né? Sim. E vamos falar da importância das crianças nisso tudo, Nazaré? Da gente levar essa conscientização, que o nosso projeto a gente bate muito nos jovens e nas crianças que são o futuro, né? Com certeza. Como que você vê, assim, a participação das crianças nesse processo? Então, como eu já disse, hoje em dia nós não fazemos mais as palestras nas escolas, né? Mas a informação, ela está aí. A informação está aí, porque hoje você não escuta mais caso de que criança maltratou um bicho. No passado já teve muitos casos. Eu lembro daqueles pintinhos. Você lembra que distribuía de graça? Pintava eles de rosa, pintava né? de cor de rosa, jogava na privada, dava descarga. Lamentável isso daí. É um peixinho, você ganha um peixinho. Que dava de brinde. Não, negativo. Eu sou contra isso. Sim. E é proibido, ainda bem, né? Graças a Deus, né? A criança tem que ter um animal, se ela quiser. Eu aconselho a partir de 8, 9 anos. Quando ela já tenha... Sim, tem entendimento. Tem pessoas que falam assim, eu vou adotar meu filho que vai cuidar. Ele que vai limpar, ele vai alimentar. Seu filho tem quantos anos? 10. Essa criança tem que estar brincando e indo para a escola. E se ela tiver o animal, o adulto que tem que ser responsável. Não colocar para a criança.
Sim. Ela pode orientar, olha, você vai fazer assim, mas não colocar a responsabilidade na criança. Isso aí eu já debati com vários pais e mães. Sim. Falei, não, se é dessa forma, então a gente não vai doar o animal. Só que no Facebook, a gente tem o despejo de animais, a desova de animais. Sim. Todo dia tem alguém doando. Eu levo na casa. Você nem sabe como é a casa da pessoa, principalmente gato. É. O gato tem que ter Foge, tudo né? telado, tudo certinho. O animal com acesso à rua, ele vive 6 anos, se muito. Porque sempre vai ter o envenenador, Sempre. ele tem passarinho. Vai ter aquela pessoa à noite que põe chumbinho, que joga pedra, que atropela, porque o gato subiu no telhado. É Então, verdade. certo? Então, a gente é muito criterioso nessa parte. Que eu acho que você não tem que satisfazer a criança. Eu sou contra isso. Meu filho quer, seu filho não tem que querer. O seu filho tem que te obedecer e fazer a coisa correta. Não é isso? Respeitar a vida. Sim. Esse é o ponto principal. Ter respeito pela vida. Ele vai ser um adulto amanhã. Então, são valores que essa criança vai levar para a vida toda. Não é isso? Então, nós acreditamos nisso daí. Na conscientização, nós acreditamos que a pessoa ela tem que ter responsabilidade. Nós acreditamos que a lei tem que ser dura, tem que endurecer. Não é? Mais, né? Tem, mais do que mais. Porque ainda tem as pessoas que espancam animais. Que deixam na chuva. Entendeu? Que acha, animal se vira. Animal não se vira. Ele O depende animal, de você, ele né? depende de você. Então, eu vou falar para você, hoje em dia está tudo 100%. Não está. Tá melhor do tá que melhor. antes, mas tem um caminho muito longo Nós ainda. avançamos muito, mas ainda falta. E provavelmente não serei eu, né? Não serei eu. Outras pessoas virão. Com certeza, A mas já é uma semente foi escola. lançada, A semente né? Não é a isso? sua sementinha tá ali para germinar para outras gerações. Sim, é isso que eu penso. Então, ainda estou por causa disso. Então, assim, eu tenho muita disposição. Cada caso que vem, eu já estou animada. Vamos correr, vamos fazer, vamos acontecer. Para mim, não tem tempo ruim, certo? Eu me afastei por alguns motivos de saúde, né? Sim. Mas já estou aqui de novo. Para a tristeza de muita gente, né? E para a alegria de muita gente, porque ainda bem que Nazaré está aqui conosco, que foi pioneira nessa, eu digo que é até uma revolução, uma mudança de paradigma de muitas coisas, que abriu portas para muitas ONGs, e se hoje a gente tem uma melhora, né, nessa questão da causa, é porque teve lá atrás gente que trabalhou por isso. Eu me sinto um pouquinho responsável por isso, né? Muito né? responsável por isso. Porque a causa animal antigamente era muito difícil, né? Com certeza. Assim, ninguém te dava atenção, em nenhum lugar que você ia. E você tinha que lidar com aquele tutor ignorante de coisas que falaram a meu respeito, que são impublicáveis, né? Que eu prefiro nem comentar, né? A pessoa tenta te atingir moralmente, entendeu? Que essa mulher não tem o que fazer. Esse povo que fica correndo atrás de cachorro é tudo desocupado, a pessoa não tem o que fazer. Eu vi muito isso, muito portão na cara. Não vai entrar, bater o portão na cara, que eu tenho que chamar, acionar autoridades para eu poder conversar com a pessoa. Tudo isso a gente passou. Muita humilhação, muita difamação, para chegar onde nós estamos hoje. Entendeu? Hoje eu me sinto vitoriosa, eu me sinto. E essa é uma coisa pessoal minha, de tudo que foi feito até hoje. E continua sendo feito. Então, hoje nós temos pessoas comprometidas com a causa animal. Pessoas que fizeram escola dentro da praia. Inclusive, algumas pessoas de ONG já fizeram parte da praia. Sim. Entendeu? Então, eu digo assim, eu brinco, foram minhas alunas, né? Foram, Não né? é? Com certeza. Então, assim, eu me sinto assim, realizada nessa parte. Claro que problema todo mundo tem, né? Mas dentro da causa animal, eu acredito que eu fiz a minha parte. Continua fazendo. Eu continuo fazendo. E antes da gente finalizar, Nazaré, eu queria só que você contasse para o pessoal aqui de casa como que a pessoa faz para fazer uma denúncia, onde que ela tem que ligar, como que tem que ser feito isso. Sim, a pessoa vai entrar em contato com a instituição ou ela vai direto na nossa sede, na Rua 11 de Junho, 684, Centro. Ou ela vai ligar no 3835-7134. E é importante falar que a gente não revela, em hipótese alguma, quem está denunciando. Eu quero que a pessoa se identifique para mim, mas é um controle interno, não é para divulgação. A pessoa não tem que ter medo de denunciar, não seja cúmplice do maus-trato, do sofrimento do animal. Não tenha medo, porque quem tem medo não vive, né? Com certeza. Então, se você não denuncia, você também está contribuindo para que esse animal sofra. Porque você está vendo ali todo dia. Está sendo conivente. Está sendo conivente. Então, a pessoa tem que fazer a denúncia sempre, não tenha medo, ajude uma vida, né? Que quando você denuncia, você está ajudando a instituição, não é isso? A chegar até o caso. Porque, como eu disse, nós não podemos estar em todos os locais. Então, a população, elas são nossos olhos. Eu penso dessa forma.
Perfeito. Nazaré, muito obrigada pela sua presença aqui, por esses esclarecimentos aqui pra gente. Sim. Obrigada, volte mais vezes. Sempre que me convidar, a gente vai estar aqui, né? E- Ajudando, conscientizando, fazendo a nossa parte, né? Se cada um fazer a nossa parte, o mundo tende a ser melhor, não é? Com certeza. E eu gostaria de convidar vocês para o 19º Troféu Frutos de Indaiá do Grupo Mais Expressão, que vai acontecer em outubro com a dupla sertaneja Jades e Jackson. Muito obrigada pela parceria, pela presença, para o Grupo Mais Expressão por essa parceria com os Seis Gatinhos e até mais. Bom, espero ter falado direitinho. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5,